Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos começar com a questão 7 da página 22. No começo do capítulo, vimos que a artista Marilá Dardot utiliza a relação entre a arte e a natureza para compor algumas de suas obras. Então, relembrando, Marilá costumava usar matéria-prima, um material vindo direto da natureza para fazer suas obras de arte, que é o caso do barro que ela produzia os vasos de cerâmica. E uma outra relação é que ela colocava em local aberto, espaço aberto, para expor, para que as pessoas pegassem mudas de plantas, colocassem nos vasos e a partir daí formassem palavras. Então a interação com a natureza, a relação com a natureza é essa, tanto para usar como matéria-prima, quanto para compor a sua obra de arte. Outros artistas também se basearam na natureza e na paisagem para se expressar. Se basear é ter uma inspiração. Você observa uma cor, um elemento da natureza, uma pessoa, lê um livro, assiste um filme e a partir disso aí você tem novas ideias para criar. Por isso que a gente diz, outros artistas também se basearam na natureza. Eles também olharam para a natureza e começaram a fazer arte a partir dali. Um dos mais célebres pintores que conservou esse olhar especial sobre a natureza foi o artista Claude Monet. Leia abaixo um pouco sobre a sua biografia. Quem foi Claude Monet? Monet foi um grande artista do século passado, pintor, e que criou um estilo novo de fazer arte, que é o impressionismo. Em 1840, na França, nasceu Claude Oscar Monet. Quando criança, gostava muito de desenhar e na escola fazia caricatura dos professores. Era considerado por eles e por seus pais um menino muito indisciplinado. Fazer caricatura quer dizer que ele fazia desenhos engraçados sobre os aspectos das pessoas. Ele desenhava alguém com um nariz muito grande, a orelha muito grande, um topete, pegava os defeitos das pessoas ou umas características bem marcantes e botava mais evidente ainda. Fazia os desenhos exagerados. Continuando. Assim, fortalecendo a sua ideia de ser pintor, Monet segue para Paris, matriculando-se na Academia Suisse, onde conheceu Camille Pissarro e Gustave Courbet, que também estavam no início de suas carreiras. Então, gente, Monet teve formação artística, ele estudou arte. Considerado um impressionista puro, casou e experimentou anos de extrema pobreza pela falta de sensibilidade de muitos para compreender o seu estilo artístico. Pessoal, ele viveu numa época em que a maneira dele se expressar através da arte não era muito aceita. O jeito que ele pintava, a população não estava acostumado. Quem comprava obras de arte não estavam acostumados a ver aquilo, então eles não gostaram. Claude Monet não conseguiu vender muitos quadros no começo da carreira e aí o ofício de pintor ficou complicado. Isso é uma coisa que acontece com a maioria dos artistas. São incompreendidos no início da carreira, não são valorizados e, portanto, têm dificuldades graves na vida financeira. Em 1892, alugou uma casa em Giverny, na França, e desenvolveu uma outra atividade, cuidar de jardins. Assim, passa novamente a retratar paisagens, fonte inspiradora de sua carreira, tendo como tema preferido seu próprio jardim. Podemos perceber, gente, nesse texto, que a natureza era a fonte de inspiração para esse artista, né? Ele observava a natureza e pintava. Então, a relação que ele tem com a natureza é essa, de representar a própria natureza. Ele representa plantas, florestas, dos ambientes ao redor dele. Continuando, em 1923, quase cego,
é operado de catarata, passa a usar óculos e suas obras ficam cada vez mais abstratas e solitárias. Pessoal, Claude Monet pintava o que ele via. Ele observava a natureza e pintava. E como ele estava com um problema grave de visão, pintava borrão, porque ele só enxergava as coisas embaçadas. Então a sua obra, no final da vida, suas pinturas começaram a ficar muito sem forma, muito difícil de entender o que estava representado. E aí chegou ao ponto de se tornar quase abstrato, ou seja, sem figuras conhecidas. Monet morreu em 5 de dezembro de 1926 na cidade de Giverny, lugar onde construiu seus belos jardins. Observe abaixo uma foto atual dos Jardins de Monet, cuja ponte se imortalizou em uma de suas belas obras de arte. Nós temos o Jardim de Monet e a Lagoa de Nenúfares, de 1899. Vocês estão vendo a obra do livro de vocês? O que vocês estão vendo? Que tipo de paisagem é essa? É um lugar onde tem muita vegetação, a vegetação é bem verdinha, tem bastante flores. Tem algum outro elemento que não seja da natureza? Por exemplo, tem casa, tem ponte, tem cadeira, tem um poste aí no meio. Então, observem bem as obras. Vejam se está bem definida as obras dele, o que vocês estão vendo, o que você acha que o artista quis representar. Podemos observar na obra de Monet as características do estilo impressionista, movimento da pintura iniciado entre as décadas de 1860 e 1880 na França, que abriu caminho para a arte moderna. O estilo impressionista é o estilo de pintura, o estilo de fazer arte, que leva em consideração o efeito da luz do sol nos ambientes. Se tem muita luz, muita claridade, nós vamos ver colorido bem vibrante. Se estiver com o tempo nublado, as cores começam a ficar esmaecidas, sem muita luminosidade, as cores ficam esquisitas. E quanto menos luz, quando vai anoitecendo, as cores aos nossos olhos vão sumindo. Então, o artista, ele pinta o que ele vê. O impressionista, ele pinta o que ele vê. Mesmo ele sabendo que aquela árvore que ele está pintando tem folhas verdes, se ele estiver pintando à noite, as folhas vão ficar escuras, vão ficar pretas, porque é o que ele está vendo. Entenderam? Então, o artista impressionista pinta o que ele está vendo no momento, a impressão das cores daquele momento que ele está pintando. Essa atividade agora a seguir vocês não vão fazer, não precisa fazer. Vou dar uma outra atividade, é só clicar no link que está no plano de aula, que vocês vão ser direcionados à atividade. Outro impressionista, Pierre-Auguste Renoir, foi um pintor francês impressionista de maior popularidade. Seus quadros representavam a alegria do cotidiano da cidade de Paris. Seus temas preferidos eram a figura feminina, os personagens do cotidiano e a natureza morta, ou seja, objetos do nosso cotidiano, os artefatos. Natureza morta é o tipo de pintura que representa seres inanimados, os objetos, as frutas, as flores, os vasos e outros elementos. É o nome que se dá ao tipo de imagem com figuras que representam as coisas, os objetos e os artefatos. Informações sobre o tema. A expressão artística é inerente do homem, ou seja, faz parte do homem. Todo ser humano tem a necessidade e é natural que se expresse de maneira artística, que cante, que dance, que desenhe, que escreva, que conte histórias. E o registro dessa relação data dos tempos mais remotos. Isso significa que desde a pré-história, desde que o homem surgiu na face da Terra, que ele se expressa fazendo arte. Podemos observar ao longo da história da humanidade evidências que comprovam essa afirmação e colaboram com a compreensão do homem e a sua relação com a arte.
Através das pinturas rupestres, marcas rupestres, nós temos esse registro, essa confirmação de que o homem fazia arte desde a pré-história. As pinturas e esculturas encontradas por pesquisadores e arqueólogos, profissionais que trabalham em busca de vestígios do homem ao longo de sua trajetória na Terra, nos colocaram em contato com a forma de expressão artística mais antiga da humanidade, que se acredita que teve início há cerca de 40 mil anos. Nessa imagem podemos ver uma pintura rupestre feita na caverna de Altamira, na Espanha, a caverna de Chauvet, na França, e as inscrições na Pedra do Ingá, na Paraíba, Brasil. Essa época é definida como o início do Paleolítico Superior, período da última glaciação, quando viveu o homem de Cro-Magnon, uma subespécie do Homo sapiens, cujas atividades consistiam na caça, pesca e coleta de seus alimentos. Nesse período, o homem já desenvolvia seus instrumentos confeccionados com ossos e marfim, como arcos e flechas, além de produzir a chamada arte rupestre. Encontrada em todos os continentes, a arte rupestre se divide em dois tipos: a pintura rupestre, que são composições feitas com pigmentos, e as incisões rupestres, que são imagens gravadas em incisões na própria rocha. O estudo dessa arte permite que os pesquisadores conheçam mais e melhor os hábitos e a cultura dos povos da pré-história. Sim, porque através da pintura a gente vê o que eles faziam. A maioria das pinturas mostram a caça, mostram rituais em que eles estão unidos em forma de roda. Então a gente sabe o que acontecia naquela época. A denominação arte rupestre engloba as representações artísticas, desenhos, símbolos e sinais feitos em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas, abrigos rochosos e ao ar livre. O homem desse período também se expressava por meio de esculturas em madeira, osso e pedra. Foi como eu falei, né? Então, aqueles objetos de escultura, como flautas, como instrumentos musicais e pequenas estátuas, eram feitas em ossos, madeira e pedra. No geral, exibiam representações de plantas. Então, sobre o que eles desenhavam e pintavam? Sobre as plantas, animais, pessoas do período em que viviam e imagens do seu cotidiano, tais como os rituais de danças, caças, alimentos, etc. Como material para a produção das pinturas, eram utilizados elementos da natureza, tá? Vamos lembrar que estamos falando de um período em que o ser humano não tinha desenvolvido grandes habilidades, grandes tecnologias. Era tudo bem rudimentar, bem primitivo. Então, a tinta que eles tinham para colorir era o sangue dos animais, pedaços de rocha, osso, argila, saliva, seiva, o pó do carvão. Agora vamos fazer os exercícios. Repensando. Questão 1. Para você, quais motivos levaram nossos antepassados a produzir arte? Por que eles faziam arte naquela época, hoje chamada de rupestre? Nós já lemos no texto alguns dos motivos, né? Lá no primeiro parágrafo já fala: fazer arte, se expressar, já é algo que faz parte da natureza humana. Já temos uma resposta. Agora vocês vão pensar em outros possíveis motivos para que esses seres humanos fizessem aquela arte. Questão 2. Atualmente, como registramos nossas histórias para as futuras gerações? De que maneira a gente deixa gravado e documentado o que acontece com a gente, o que acontece com a comunidade, o que acontece no nosso país, para que no futuro as pessoas saibam? Como que eu posso mostrar para o meu filho como era a minha época de criança? O que eu deixei de registro? O que será que você tem de registro hoje para deixar para o seu futuro filho, para mostrar mais tarde para os seus netos ou sobrinhos? O que a gente poderia usar?
Exercícios do Ampliando o Conhecimento. O Ampliando o Conhecimento, vocês vão utilizar um dicionário ou a pesquisa do Google para saber os significados. Mas, às vezes, o significado das palavras está no contexto um pouco diferente. É para pensar nessas palavras aqui, instalação artística, linguagem, referindo-se à arte, tá? Porque às vezes vem palavras e vocês colocam um significado que não tem a ver com arte. Por exemplo, se eu coloco aqui, letra A, ponto. Aí você procura no dicionário e tá lá que é um elemento gráfico para finalizar uma frase. Vai ter coerência com a nossa disciplina arte? Não, porque a gente estudou que ponto é a menor figura possível, a menor imagem possível que a gente consegue fazer com o nosso instrumento. Então, tomem cuidado na hora de responder. Agora, página 26, vivenciando o tema. Vamos falar um pouquinho sobre outras culturas. Como temos percebido, a expressão artística que nos dá a oportunidade de aprender sobre a cultura dos diversos povos da humanidade ao longo do tempo se manifesta nas mais variadas formas e linguagens, certo? O homem, desde que surgiu sobre a terra, ele se manifesta para se expressar, ele tenta se comunicar e para isso ele utiliza gestos, sons, a própria voz, né? Imagem, imitação e tudo isso são formas de linguagens artísticas, que são arte literária, artes visuais, teatro, dança e música. Continuando o texto. Assim como as artes visuais, seja a pintura, o desenho, a escultura, entre outras formas, outros tipos, né? E a música também exerce um papel de contar e preservar a história de um povo. Então, nesse tema, nós vamos verificar que não é só desenhar e pintar que vai ser uma forma de registro da nossa história, de registro da nossa cultura. A música, por exemplo, é um tipo. Você pode utilizar a canção, a letra da música, para expressar como era aquele momento, aquele fato histórico, o que se ouvia naquela época. O projeto A Música das Cachoeiras traz do registro da diversidade musical de comunidades indígenas do norte do Amazonas e do estado de Roraima, elementos da cultura indígena das etnias Baniuá, Apixana, Macuxi e Tauepang. musicadascachoeiras.com.br. Eu deixei o link também no plano de aula, vocês podem acessar por lá. Então vejam a importância do trabalho de pesquisa que foi feito, né? Alguém, um estudioso, um cientista, se interessou por uma cultura indígena brasileira e começou a gravar, registrar, e mais tarde conseguiu colocar na plataforma do YouTube para fazer a divulgação, para mostrar como que é a cultura para o Brasil todo e para outros países, porque a partir do momento que você põe numa plataforma de vídeo, que é o YouTube, e põe visível para o mundo, muita gente, o planeta todo que tiver acesso à internet vai poder assistir e conhecer a cultura do nosso povo indígena. Então, é muito importante esse trabalho. Mostrar a cultura do nosso povo é uma forma de deixar para o futuro, para as novas gerações, uma herança, mostrar como nós somos, de onde viemos e em que isso pode contribuir para o nosso conhecimento e nosso crescimento pessoal também, Tchau, tchau e até a próxima aula.